Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Alô, região oeste da grande São Paulo. Muito obrigado a você que esteve até agora com o meu amigo Cacá Rodrigues. A partir de agora e até às 6 da tarde, você vai conferir o que de mais importante aconteceu nesta quinta-feira na região oeste da grande São Paulo, nos 9 municípios que compõem a região oeste da grande São Paulo. Está começando a edição número 233 do Jornal da Terra, quinta-feira, 28 de novembro de 2013. Diariamente o Jornal da Terra entra no ar às 5 da tarde para monitorar a região, esclarecer os fatos, cobrar as autoridades, servir o povo da região oeste da grande São Paulo, fazendo rádio, um rádio na essência, interativo, companheiro, um rádio prestador de serviço. Entra diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim escravo da desinformação. E como eu digo diariamente aqui, desde que esse programa começou, onde não há informação, meu amigo, minha amiga, mora a especulação. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Esses são os destaques desse 28 de novembro de 2013, quinta-feira quente na Grande Oeste, na região mais bonita da Grande São Paulo. Pilantras invadem loja na aldeia de Barueri, agora acabam na cadeia, né? Ministério da Saúde, atenção, o Ministério da Saúde diz que Itapevi está em situação de alerta para a dengue. E depois do Disque Denúncia, o governo do estado disponibiliza a web denúncia, a denúncia pela internet para combater o crime. Prefeitura de Carapicuíba lança a campanha Por uma Cidade Limpa. Novos conselheiros tutelares de Jandira tomam posse em 8 de dezembro. Itapevi intensifica trabalho de prevenção a enchentes e alagamentos. Prefeitura de Barueri promove no sábado o primeiro dia animal Adote um Amigo. Mercado Municipal de Osasco completa 60 anos amanhã. Segundo o Ministério do Trabalho, Itapevi é o segundo maior município empregador do estado de São Paulo. Jornal da Terra. Apresentação, Rodrigo Lobo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Nem preciso dizer o quanto é bom ter você aí do outro lado, no AM 1330. Muito obrigado a você também que ouve a Rádio Terra e o Jornal da Terra através da internet no www.radioterra.am.br. Muito obrigado a você também que vai lá na nossa página, na nossa fanpage para ouvir. Perde, não tem como ouvir ao vivo o programa às 5 da tarde, vai no dia seguinte e ouve lá com a nossa versão na íntegra do programa, que é postada diariamente, né? Por exemplo, hoje você já tem, é possível ouvir a edição de ontem. Essa edição que está indo para o ar agora, amanhã pela manhã já está prontinha para você, que de repente não pode ouvir às 5 da tarde por uma dificuldade qualquer, um compromisso qualquer. E aí eu só fico ainda mais contente que quando eu vejo muitas pessoas ouvindo o programa no dia seguinte, isso quer dizer que você que é da região oeste já nos colocou no lugar do veículo de informação que você adotou. E eu só tenho que agradecer. Desde o início do ano a gente está aqui nesse horário somente falando da região oeste da grande São Paulo. E é muito bom saber, dia a dia a audiência vem aumentando, e é muito bom saber que você, de toda a região, e aí não dá para falar que é dessa ou daquela cidade, já nos elegeu como seu veículo preferencial para se informar em relação à nossa querida região oeste da grande São Paulo. Hoje é 28 de novembro. Antes de eu falar das datas comemorativas do 28 de novembro, entre as manchetes você viu ali, né? Itapevi é o segundo município que mais gera empregos no estado de São Paulo. Só perde para a capital. É o segundo. Daqui a pouquinho vamos contar essa notícia em detalhes para você. É um resultado muitíssimo importante
para a cidade de Itapevi e para a política empregatícia que aquela cidade adotou. Por outro lado, a mesma Itapevi, a minha Itapevi, vem com uma notícia terrível aí, né? Esse momento de risco em relação à dengue. Quero ver se nos próximos dias vamos conversar ou com o prefeito ou com o secretário de saúde de Itapevi para saber que medidas Itapevi está tomando para combater a dengue, já que o relatório do Ministério da Saúde aponta que os moradores de Itapevi estão vivendo uma situação crítica em relação à possibilidade de contágio à dengue. É muito sério isso aí. Então, uma notícia muito boa em relação a Itapevi, mas uma também muito ruim, né? E a gente está aqui exatamente para informar você. Vamos falar de toda a região oeste da Grande São Paulo, vamos falar de eleição, né? Tem eleição domingo, eleição para prefeito de Santana de Parnaíba. Eu só vou citar aqui os dois que têm condições de disputar mesmo, de ganhar mesmo, que é Elvis César, o prefeito interino do PSDB, e o democrata Silvinho Peccioli. O resto está ali para aparecer, para se fortalecer para futuras campanhas. São partidos importantes, tradicionais, mas são ainda nomes que não têm força para disputar essa queda de braço com Silvinho Peccioli e Elvis César. Vamos falar muito de eleição. Lembrando que ontem esteve aqui no programa o presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, um diálogo muito tranquilo, um bate-papo, na verdade, não foi uma entrevista, um bate-papo com o Nequinho de Santos, que assumiu em agosto a presidência da Câmara de Santana de Parnaíba, vem fazendo uma série de reformas. Se você não é de Santana e não pôde acompanhar o programa de ontem, com essa entrevista com o vereador e presidente da Câmara, Nequinho de Santos, vale a pena. Vai na nossa página www.facebook.com/Jornal da Terra. Tá difícil guardar essa URL? Não tem problema. Se usa Facebook, estando lá, vai naquele lugarzinho lá de pesquisa, de procura, e digita lá Jornal da Terra. Você vai encontrar a nossa página, tem o logo da Rádio Terra, tem este ser aqui que vos fala numa foto lá também. É um galã, eu acho que é um galã. Minha mãe disse que é um galã que tá ali. Mas aí você clica em curtir e logo no começo você vai fazendo rolar ali a barra. Logo você vai ver o primeiro programa disponibilizado, é o programa de ontem, programa com o vereador e presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, Nequinho de Santos. Vale a pena porque na entrevista de ontem ele contou das reformas da lei orgânica, que lá em Santana de Parnaíba agora não existe mais voto fechado, para tudo é voto aberto. Os vereadores têm que dizer a que vem, tem que dizer no que estão votando, tem que prestar contas à população de Santana de Parnaíba. Então se você perdeu, enfim, tem a chance de ouvir através da nossa fanpage lá no www.facebook.com/Jornal da Terra. Por isso que é importante você estar conectado conosco através das redes sociais. 28 de novembro de 2013 é o 332º dia do ano. Faltam só 33 dias para chegar 2014. Nesse 28 de novembro, aniversário daquele menino, ex-vocalista do grupo Twister, lembra? Só que não Twister também, né? Chegou e já foi embora também. Não ficou muito tempo nas paradas. Fez uma ou duas músicas de sucesso. O Sandro está fazendo aniversário hoje. Agora, a nossa reverência a esta figura muito importante da MPB, o cara que está aí há 40 anos na estrada, o nosso querido Benito de Paula. Meu amigo Charlie, meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown. O nosso amigo Benito de Paula nasceu no 28 de novembro de 1941. O nome dele é Udaí Veloso. Isso mesmo, Udaí. E é com Y esse I. Udaí Veloso. Ele ganhou fama nacional com o pseudônimo de Benito de Paula. É autodidata, pianista, cantor e compositor. Sua carreira começou no Rio de Janeiro, onde foi crooner de boates dos anos 60. Mais tarde se mudou para São Paulo, onde vive até hoje, onde cantava e tocava em várias casas noturnas. Radicado aqui na capital paulista, lançou o seu primeiro compacto e passou a promover em suas apresentações uma mistura de samba latinizado, estilo que acabou tornando bem conhecido, tido também como representante desse sambão joia, corrente nacional do gênero, na época que antecipou os pagadeiros da atualidade.
Benito de Paula. Parabéns, Benito de Paula. Bom, dito isso, só vou lembrar que no programa de hoje nós vamos promover saúde, como acontece em toda quinta-feira. Já está aqui comigo, já vou dar boa tarde para ele, o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Vai falar conosco aqui a respeito das questões da região. Ele é morador de Santana de Parnaíba, vai falar um pouco sobre Santana de Parnaíba, sobre a questão da eleição em Santana de Parnaíba. Vamos falar de saúde pública e vamos trazer aqui, colocar para o doutor responder as perguntas que vocês mandam semanalmente para o jt@jornaldaterra.com. Tem perguntas para fazer para o doutor Lima? jt@jornaldaterra.com. Pode também mandar um SMS para o 95610-5518. 95610-5518. Isso é um celular, você manda um torpedinho, diz o seu nome, da cidade que você está falando, pode fazer a pergunta e eu repasso aqui ao Dr. Lima, que no último bloco vai responder as perguntas que os ouvintes mandaram. Não esquece, hein? Pode mandar para o jt@jornaldaterra.com, o e-mail, e também para o SMS, um torpedinho para 95610-5518, claro, o DDD é 11. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Nós vamos para o primeiro giro de notícias, passear pela região. Já voltamos então com o Dr. José Lima, promovendo saúde, como acontece em toda quinta-feira aqui no Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. A Prefeitura de Carapicuíba lança neste domingo, 1º de dezembro, a partir das 9 horas da manhã, no pavilhão de eventos do Parque da Lagoa, a mega operação O Bicho Vai Pegar, para combater o lixo e o entulho nas ruas da cidade. A campanha quer mobilizar toda a população para uma mudança de atitude em relação ao cuidado e conservação da limpeza da cidade. Serão realizadas palestras nas escolas estaduais e municipais, unidades de saúde, igrejas, associações e empresas, para atingir um maior número de pessoas, sensibilizando toda a população. Também será criada uma agenda para a realização de mutirões de limpeza para atingir toda a cidade, retirando o lixo, entulho e mato para que a população possa conservar os locais. A Prefeitura tem adotado diversas ações para que entulho seja destinado a locais apropriados e não em ruas e terrenos, como é atualmente. Dentre estas ações estão os mutirões de limpeza, Operação Catatreco, com recolhimento de móveis velhos, sofás e madeiras. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. E desde a segunda-feira, a população do estado de São Paulo já pode registrar denúncias pela internet através de uma nova ferramenta, o chamado Disque Denúncia 181 na web. O site conta com mecanismos de segurança que vão garantir um anonimato do denunciante, assim como já acontece no serviço por telefone. A web denúncia no www.webdenuncia.org.br. Vou repetir, www.webdenuncia, tudo junto, webdenuncia.org.br, possibilita aos cidadãos registrar as denúncias usando computador, tablet ou celulares que tenham acesso à internet. A ferramenta tem o objetivo de facilitar o serviço e torná-lo mais prático e ágil. Dentre os crimes que podem ser denunciados estão o tráfico de drogas, homicídio, latrocínio, roubo, furto, sequestros, dentre tantos outros. Destaque para a nova ferramenta, é a primeira do país a ser utilizada pela internet. Para denunciar, basta escolher o tipo de denúncia e preencher os formulários de perguntas. Ao final, será fornecida uma senha pelo sistema para que o denunciante possa acompanhar a apuração da polícia para tal denúncia. Vou repetir aqui o endereço, www.webdenuncia.org.br. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo.
Aqui no Jornal da Terra, hoje, nosso convidado é o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Sempre muito bom conversar com o doutor e trazer aqui as perguntas dos ouvintes. E antes disso, falar muito da política de saúde pública do Estado de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Olá, Rodrigo. Boa tarde, Jefferson, boa tarde a todos os nossos ouvintes da região oeste do estado de São Paulo e a todos aqueles que nos acompanham pela internet no Brasil todo. É mais uma vez um enorme prazer participar do programa. Então, doutor, eu vou começar primeiro. Eu me lembro que o senhor esteve na quinta, antes disso o senhor deu uma passada aqui na segunda-feira, e na segunda-feira nós conversávamos aqui com outro parceiro nosso aqui, o Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS, e me lembro que em dado momento a gente até não pôde estender os comentários, porque se encerrou o tempo. Na quinta-feira isso acabou por conta da agenda nossa dos programas de quinta para responder a pergunta dos ouvintes, acabamos nem tocando no assunto. Mas eu me lembro que fora do estúdio eu discordo sensivelmente de algumas coisas que disse o Marcos Agostinho em relação à sua pesquisa, mas me parece que a discordância que o senhor tem não é nem os números da pesquisa, é a avaliação que ele faz do cenário político, é isso, né? Veja bem, Rodrigo. E aqui é uma tribuna plural. Os dois são parceiros, mas enfim, todo mundo tem discordamos frontalmente e radicalmente no que se refere à análise que ele fez dos números. Eu já tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar duas campanhas muito próximas, com dois grandes mestres, João Santana e... esqueci o nome... foi o coordenador de marketing da campanha do Maluf e do Celso Pitta. E são dois estilos completamente diferentes e eu fui aprendendo, né? A gente tem o hábito de aprender rapidamente, prestar muita atenção, e lá eu vi que a grande importância que é dada para as pesquisas qualitativas são elas que direcionam as mudanças que se fazem nas estratégias de campanha. Muito mais do que as quantitativas. Eu não vi uma pesquisa qualitativa, eu vi apenas uma quantitativa. E no início do processo eleitoral, e os eleitores eles não eram informados no momento em que eles faziam essa opção se eles iriam votar no candidato que era apoiado por um candidato que tinha sido cassado por corrupção. Isso obviamente influi diretamente no resultado. Foi isso que eu perguntei aqui para ele, inclusive. E, enfim, discordo da avaliação que ele fez, da forma como ele se posicionou, e continuo reiterando a minha posição como morador de Santana de Parnaíba. Não compactuo com roubo, não compactuo com utilização inadequada do erário público. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. A falta de recursos que se tem para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, se deve ao fato desses recursos estarem sendo utilizados de forma equivocada. Candidatos que foram condenados pela justiça não podem voltar a disputar eleições. Nós temos que caminhar para frente com a democracia nesse país. Nós não podemos mais conviver tacitamente com essa ideia de olha, é assim mesmo, olha, rouba mais faz, olha, ele é bonzinho. Não, ninguém é bonzinho, ninguém é mauzinho. As pessoas, quando estão administrando recurso público, elas têm que ter responsabilidade. Elas são funcionários dos eleitores. Eles estão lá para fazer aquilo que os eleitores querem e não o que eles bem entendem. Então eu me senti absolutamente ultrajado, roubado por líderes políticos de Santana de Parnaíba que usaram os recursos dos impostos para viajar para o Guarujá, que usaram recursos do imposto para comprar brinquedo. Isso é o meu dinheiro do meu imposto, que eu trabalho dia a dia. O senhor está se referindo ao candidato e prefeito interino Elvis César, que inclusive o processo dele, é bom reiterar, embora também o jornal Diário da Região, que eu costumo brincar aqui, que é o único diário de terça a sexta, ele também nas reportagens que eu tenho lido, e eu sou um leitor desse jornal, é impossível você trabalhar com notícia na região e não ler o jornal, também não se refere, não coloca o afastamento do prefeito Elvis César como uma cassação, e foi uma cassação. E também não cita em nenhuma das suas reportagens de possível impugnação de candidatura de Elvis César que esse processo pode ser julgado agora em dezembro, antes do recesso do STF. A eleição hoje de Santana de Parnaíba, ela tem basicamente dois grandes grupos. Um grupo que apoia um candidato que já foi prefeito, que não tem
impossibilidade de concorrer à eleição, que não tem nenhuma condenação. Outro, um grupo que apoia um candidato que foi afastado por corrupção. Ponto. E quem está ao lado de quem é corrupto é cúmplice. Não, e é pai e filho, né? E quem está ao lado de quem é corrupto é cúmplice. E, portanto, é criminoso da mesma forma. Não dá para nós admitirmos que a democracia desse país continue andando com pessoas que acham que podem roubar o dinheiro público. Quanto mais isso, dada a proximidade, pai e filho. Então, eu acho que é uma questão de responsabilidade democrática. Nós temos a oportunidade de dar novos rumos à cidade de Santana de Parnaíba. Eu faço votos para que isso seja alcançado e que, se infelizmente isso não acontecer, nós temos certeza absoluta que o Tribunal Superior Eleitoral vai corrigir esse equívoco e vai cassar o mandato do prefeito, atual prefeito Elvis César. Eu me lembro que o senhor, por falta de tempo, não dissertou mais profundamente, mas dizia exatamente dessa situação. Quer dizer, se de repente a população de Santana de Parnaíba eleger Elvis César, pode virar 2004 com a notícia de um afastamento dele para o segundo colocado, tomar posse, ou até de um novo processo político que pode, de novo, obrigar você, eleitor de Santana de Parnaíba, a ir à urna, os custos disso para o erário. Tudo isso pode se repetir o ano que vem, porque a candidatura dele pode ser impugnada a qualquer momento. Exatamente. Então nós teremos que repassar todo esse processo, toda essa dinâmica. Enfim, eu acho que é fundamental que se aproveitem todas as ferramentas que nós temos à mão e informar a população da atual situação política, ou seja, mostrar para a população que o importante é você ter gestores públicos, políticos responsáveis, que investam em saúde, que investam em educação, que investam em infraestrutura urbana, que tenham respeito pelo seu dinheiro. O erário público nada mais é do que o dinheiro do seu imposto, do seu trabalho. Ele tem que ter responsabilidade. Ele não pode fazer o uso que ele bem entender do dinheiro público. Ele tem que fazer aquilo que a população acha que é prioridade, que é importante. Então, esse é o caminho que eu acho que Santana de Parnaíba deve seguir. Se, infelizmente, não seguir esse caminho, aí nós vamos ter que aguardar para a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que deve, mais uma vez, impugnar a candidatura do atual grupo político de Santana de Parnaíba, porque eles não têm condições de seguir à frente de um orçamento público. Precisa ter responsabilidade, precisa ter respeito pelas instituições democráticas, precisa ter respeito pela justiça. Quem são essas pessoas para questionarem a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia? Quem são essas pessoas? E houve um discurso onde o prefeito interino chegou a soltar no ar uma possível postura duvidosa da ministra Carmen Lúcia, uma pessoa da mais alta qualificação do Supremo Tribunal Federal desse país. Quem é essa pessoa? Que formação ele tem? Que capacitação técnica ele tem? O que ele fez de bom para a sociedade até agora? Eu acho que está na hora das pessoas de bem desse país tomarem o destino desse país nas mãos. Eu vou ter que parafrasear aqui o meu grande amigo Arnaldo Jabor: os medíocres perderam a humildade, os idiotas perderam a humildade. É isso que nós estamos vivendo nesse país. Os idiotas perderam a humildade. Queria dizer aqui para o ouvinte do Jornal da Terra, da Rádio Terra, que nós divulgamos as pesquisas, e em especial essa do Marcos Agostinho, todos sabem, tem uma coluna aqui, você não sabe mais preciso, uma coluna semanal aqui no Jornal da Terra. E essa pesquisa que ele divulgou é uma pesquisa registrada, segundo os parâmetros legais ela está dentro da legalidade, ela aponta 56% no quantitativo, como disse aqui o Dr. Zé Lima. Muitas vezes, para se traçar rumos de campanha, o qualitativo é muito mais importante do que o quantitativo, mas o quantitativo de 56% para Elvis César e 26% para Silvinho Peccioli. Eu estou dizendo isso por quê? Porque se essa pesquisa não fosse registrada, eu não seria responsável para trazer esse número aqui. E para vocês identificarem a pluralidade desse espaço aqui do Jornal da Terra, é que nós aqui abrimos a possibilidade de contrapor ideias, até mesmo dentro das pessoas que são parceiras aqui no Jornal da Terra. O Márcio Agostinho é um parceiro. O Dr. Zé Lima é um parceiro. E o Dr. Zé Lima sentiu necessidade de falar isso. Se o Marcos Agostinho quiser trazer mais argumento, também fica à vontade. Mas aqui a pluralidade é importante, porque a partir dessa pluralidade é que você vai formar a sua opinião. Agora, eu tenho que, sobre os argumentos todos que o doutor disse, eu tenho que fechar contigo e tudo, doutor. Quer dizer, não dá para aceitar, acho que o quesito primeiro, para nós eliminarmos gente da política,
quando digo eliminarmos, é eliminar mesmo, é a questão da correção. É questão da pessoa ter ficha limpa. Essa lei da ficha limpa foi criada exatamente para isso, para separar o joio do trigo. E eu tenho uma dificuldade muito grande de entender por que alguns noticiários não citam nas suas reportagens que o ex-prefeito Marlon César foi cassado, gente. Ele foi cassado. Não uso esse termo por quê? Para serem mais delicados. Não, tem que ser verdadeiro. A população de Santana do Parnaíba tem que saber. Nós não temos aqui, não somos a favor nem de um lado nem do outro, mas tem que se dizer a verdade. Como também quero fazer aqui uma reclamação da dificuldade de contato com o comando de campanha de Silvinho Pessoari também. Sabe? Também é muito difícil para falar com ele. Há meses, há cerca de 4, 5 meses falamos aqui com ele, então é muito difícil. Então, tem problema dos dois lados, mas em relação à corrupção, o grupo que foi punido por corrupção é exatamente de Elvis César. Doutor, falando de saúde pública, e o que lhe parece esse episódio de afastamento, e agora já voltou ao trabalho do médico de Santana de Paraíba, o médico Israel Gomes Molina, que é médico cubano, que está nesse programa Mais Médicos, lá em Feira de Santana. Sabe-se que ele teria receitado uma superdosagem para uma criança, e ele voltou ao trabalho, pelo que se tem notícia, na manhã dessa segunda-feira, após serem feitas avaliações, uma comissão chegou a concluir que não houve erro médico. Ele havia receitado 40 gotas de dipirona a uma criança, o que gerou confusão, porque poderia representar uma dose excessiva. No entanto, a comissão avaliou que as 40 gotas indicadas na receita não eram para ser ministradas em dose única, mas divididas em 4 vezes, a cada 6 horas. Essa conclusão que essa comissão pode ter chegado é um arranjo, ou aí mora já um dos perigos que o senhor já colocou aqui na vinda desses médicos que falam outro idioma, que é não dominar o idioma português e aí, na hora de fazer a receita lá, não se entender com o paciente e não escrever direito? Nós temos 2 aspectos, né, no que se refere à presença desses profissionais que não tiveram o seu diploma revalidado. Primeiro, da qualificação técnica, que nós não podemos atestar, porque isso não foi conferido. Então, esses profissionais, nós não sabemos que formação eles têm, que formação eles tiveram, se eles são especialistas ou não naquilo que eles se colocam como tal. E o segundo aspecto é a dificuldade do idioma. O português não é um idioma fácil. Nós temos dificuldade para compreender brasileiros que vêm de outras regiões do país, verdade, muitas vezes por palavras de uso local, por gírias, e é muito difícil. Então, nós já tínhamos adiantado aqui, já tínhamos várias pessoas da área da saúde, já tinham essa previsão que nós poderíamos ter problemas e problemas muito sérios, muito graves. Esse é só um deles, no que se refere a diagnóstico, no que se refere à prescrição, no que se refere à conduta utilizada na sequência de tratamento. Não é novidade, né? Não é novidade, é um futuro previsível. A ocorrência desses problemas eram realmente previsíveis, e o que a gente espera é que nós não tenhamos nenhum efeito muito grave, nenhum evento desastroso, catastrófico causado por esses profissionais. Mas há um risco sim, que a população está sendo exposta a profissionais que nós não temos leniência nenhuma sobre a formação deles. Então é importante que isso seja sempre destacado. E para você poder fazer uma avaliação precisa do que ocorreu ou não, você precisa ter acesso a todo o prontuário, sim. Ao caso, para fazer essa avaliação. Essa comissão diz que não houve um erro, mas se há um equívoco na prescrição médica é uma coisa fundamental. Você tem que tomar extremo cuidado e ter a certeza que a pessoa para a qual você está prescrevendo algum medicamento esteja compreendendo perfeitamente como esse medicamento tem que ser tomado. Porque a superdosagem de alguns medicamentos, por exemplo, o Tilenol, que as pessoas têm em casa, fazem uso, tomam um comprimido, o excesso de Tilenol pode levar a um quadro que nós chamamos de insuficiência hepática aguda. Leva à morte em 36, 48 horas. É a segunda maior causa de morte por suicídio nos Estados Unidos, ingestão de uma dose excessiva de Tilenol. E é um medicamento que está à mão das pessoas, nas farmácias, nas suas farmácias particulares em casa, ao acesso de pessoas de idade, de crianças.
nenhum medicamento é inofensivo, mesmo que seja uma dipirona. Em excesso, uma superdosagem pode trazer prejuízos, bebê ainda, doutor? Principalmente no bebê. Pode trazer, sim, prejuízos enormes, colocando em risco mesmo a vida desse paciente. Bom, e aí eu observando já na semana passada as redes sociais, vi algumas pessoas que tudo que o governo federal faz, fecham, né? São aqueles que, tudo. Os caras estão presos e eles são presos políticos, né? Os caras do mensalão. O Mais Médicos é perfeito e tal. E lembro que quando surgiu essa notícia do afastamento do médico cubano lá em Feira de Santana, quando a primeira notícia que veio colocada como contraponto foi a declaração da mãe dizendo que o médico era bonzinho, que cuidou da criança e que tinha que voltar. Como se isso fosse absolutamente tudo que a gente precisasse ouvir. Uma mãe que achava bom ter um médico. Lógico, se ela não tinha um médico, a sensação que ela tem de cobertura, sensação de atendimento, aumentou em 100%. Ela não tinha, passou a ter. É óbvio que também, por aquele médico ter saído do seu país, ter cuidado da criança dela, ela também vai achar que aquele médico é um médico bom, a menos que essa criança viesse a falecer, por exemplo. Então é óbvio que ela seria carinhosa com esse médico. Não afastem ele, não punam ele. Mas isso não é suficiente, né, doutor? Para uma análise em outro nível, em nível de Ministério da Saúde, em nível de autoridades, essa não pode ser análise, né? A análise deveria ser feita única e exclusivamente dentro do cenário técnico. Né? Uhum. Não uma análise político-eleitoral, não uma análise passional, mas análise técnica. Se checar se esse profissional fez ou não uma prescrição incorreta, se aquela criança fez ou não uso de uma superdosagem do medicamento, se ela teve algum efeito colateral, algum dano causado por isso. Essa é a análise técnica a ser realizada. É assim que os conselhos regionais de medicina se comportam quando você tem alguma denúncia contra um médico brasileiro. E assim, na minha opinião, que o Ministério da Saúde deveria ter se portado para fazer essa análise. E não trazer uma mãe, obviamente, que a análise crítica dessa mãe ela é muito pautada pela presença de alguém que oferta na cabeça dela algum cuidado. Que eles não tinham nenhum. Sim. Ela não tem uma condição crítica, mesmo que ela não foi informada, para saber dos riscos que o filho dela passou. Certo. Que o filho dela poderia ter morrido. Uhum. Se o filho dela, graças a Deus não, mas se tivesse falecido, a posição dessa mãe seria absolutamente contrária a essa. Estaria lá criticando, chorando, e aí eles iriam colocar essa mãe lá para dizer qual era a opinião da população em relação ao médico que vem de fora? Não iriam colocar, certamente. Então essa é o que a gente comenta aqui, já comentamos algumas vezes. A utilização, a politização da saúde ela é extremamente perigosa. Porque a saúde é diretamente a mão do Estado que está mais próxima do cidadão. É onde o Estado se mostra mais benevolente, ou seja, cuidando para manter a qualidade de vida, a sobrevida das pessoas que sustentam, que são a base do Estado. E se nem isso o Estado é capaz de prover, o Estado não está cumprindo os seus papéis mais essenciais. E o primeiro deles é a saúde. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é a nossa notícia. Vamos fazer um giro de notícias e já voltamos aqui com o Dr. José Lima, cirurgião do Instituto do Coração e que promove saúde todas as quintas-feiras aqui no Jornal da Terra. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Itapevi vem se tornando cada vez mais um centro de oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. A cidade, que já é o terceiro maior comércio de toda a Grande São Paulo, gerou 1.477 postos de trabalho somente no mês de outubro. Os números são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que apontam que a cidade de Itapevi liderou o ranking de empregabilidade entre os municípios da Grande São Paulo. Os dados apontam ainda que Itapevi ficou à frente de cidades como Barueri e também Osasco, as maiores arrecadações de nossa região. Entre os 645 municípios paulistas, Itapevi ocupou a segunda colocação geral, ficando somente atrás da cidade de São Paulo, a maior arrecadação do país.
Alguns fatores que fazem de Itapevi líder de empregabilidade incluem a excelente localização do município, próximo às rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares e ao Rodoanel, que permite fácil distribuição de toda a carga da produção, uma área de aproximadamente 15 quilômetros quadrados para a implantação de novas indústrias que contam com ótima estrutura viária. Policiais do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, foram acionados no final de semana para explodir uma suposta bomba encontrada na Rua Regina, no Jardim Ariston, em Carapicuíba. Segundo a polícia, por volta do meio-dia, moradores do bairro acionaram a PM informando a presença desse artefato semelhante a uma dinamite na via pública. Viatura do 33º Batalhão de Polícia Militar foram deslocadas para o local e isolaram a região, acionando o GAT. Após examinar o artefato, os policiais do GAT constataram que o objeto não era dinamite, mas sim uma bisnaga de massa de calafetar, que é utilizada para a funilaria de veículos. O local foi liberado, o caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Carapicuíba. A falsa bomba era meramente uma bisnaga de calafetar, que é utilizada para tapar os buracos e amassados dos carros velhos. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Aqui no Jornal da Terra, como em toda quinta-feira, estamos promovendo saúde. Toda quinta-feira quem promove saúde aqui é o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Dr. José Lima, uma questão que me aflige sempre, ainda falando dessa situação do programa Mais Médicos, é que nós temos uma rede enorme dos chamados blogueiros espalhados país afora, que vem fazendo um trabalho de formiguinha para buscar esses depoimentos. Nós falávamos aqui da simplicidade de uma mãe com o seu filho adoentado na porta de uma unidade de saúde que não tem um médico e que agora tem lá um médico cubano. E eles têm colhido esses depoimentos como se eles fossem a ponta mais importante. E essa rede de blogueiros, você fala, mas a internet não tem um efeito, não é efetiva na grande maioria da população, mas o boca a boca se espalha, né? E a gente vê, eu estava lendo um pouco antes de vir aqui, o blog do Luiz Nassif, que é uma figura que no passado eu admirava muito, quando ele só se metia a falar de economia, né? Quando ele só falava de economia, era muito legal, né, Luiz Nassif? A partir da chegada do ex-presidente Lula ao poder, ele resolveu falar de política, falar dos coletivos todos, dos movimentos sociais, e aquele trabalho consistente que Luiz Nassif vinha exercendo até então, na minha opinião, foi pro ralo. E eu vejo que o blog dele, hoje, 80% do conteúdo que eu fui dar uma olhada agora há pouco, 80% do conteúdo são... Ele pinça trechos publicados em blogs desconhecidos e reproduz lá. E contrapõe o que eles chamam do PIG, né? Do Partido da Imprensa Golpista, eles chamam, né? É isso, né? Partido da Imprensa, que eles chamam Globo, a imprensa inteira, toda de PIG, né? PIG, uma alusão à tradução do inglês, porcos, né? Mas também você sabe que dá para fazer o PIG do Partido da Imprensa Governista também, né? É PIG também, né? E do qual o Nassif, muito respeitosamente, quer dizer que ele faz parte dessa... Você olha lá a página dele, entra lá, Luiz Nassif, você só vai ver Petrobras, Banco do Brasil, só isso, é teudo e manteúdo. E ele pensa, ele estuda e coloca lá. Será que Luiz Nassif, por exemplo, quando deixou de escrever sobre economia, esqueceu como escreve, que agora tem que ficar pensando textos de qualidade duvidosa, inclusive de blogueiros Brasil afora, só porque defendem questões como o programa Mais Médicos? Veja bem, Rodrigo, isso até suscitou há pouco tempo uma briga dentro do núcleo político do PT sobre quem controlaria as mídias sociais da presidente Dilma daqui até as eleições, não é isso? Uhum. Houve uma certa divergência lá, porque isso incorria num fomento grande, numa quantidade razoável de recursos para quem fosse manipular essa mídia.
Manipular que ele quis dizer no bom sentido. No bom sentido, né? Quem fosse postar, quem fosse emitir as opiniões, enfim, quem fosse vigiar, que é o que a gente tem hoje em todas as mídias sociais, basta que você coloque qualquer alusão contrária ao governo federal, qualquer uma das mídias, para que rapidamente apareça alguém criticando, usando argumentos que, se você se dispuser a contra-argumentar na segunda ou terceira vez, rapidamente eles param de contra-argumentar, porque não tem profundidade. Não tem profundidade, não tem conteúdo, não tem capacitação técnica para discutir com você, e apelam, né? O agridem, o acusam de ser elitista, direitista, tucano, da parte da imprensa golpista. As pessoas têm direito a ter divergência de opinião, as pessoas têm direito a pensar de forma diferente. Essa é a essência da democracia. É assim que se faz a democracia, com contraposição de ideias. É a contraposição de ideias que faz com que todo o sistema se alavanque e que progrida. É assim que a sociedade tem que observar. As pessoas não têm que pensar da mesma forma, ela não tem que ter os mesmos credos, ela não tem que ter a mesma religião. Elas têm que ter valores, princípios, ética, caráter. Ponto. Agora, a maneira como cada um acha que vai atingir um aspecto positivo para a população pode divergir. Né? E faz parte da maturidade democrática conviver com as divergências, com ideias divergentes. E eu vejo uma enorme dificuldade em grande parte do governo em compreender isso e aceitar que você tenha uma opinião diferente da deles, e que, mesmo que você coloque de forma educada essa sua opinião diferente, eles não conseguem conviver com isso. Verdade. E não, na verdade, quando eu ouvi essa expressão PIG, né, parte da imprensa golpista, ou político partido da imprensa golpista, e você usou agora partido da imprensa governista, uma expressão que eu ainda não tinha ouvido, mas se nós formos pensar um pouquinho e divagar um pouquinho, na verdade, partido da imprensa golpista ou partido da imprensa governista, a essência é a mesma, né? Sim. O caráter é o mesmo. E os dois são porcos mesmo, porque o PIG é de porco, né, que eles querem dizer, né? Então, os dois são porcos, os dois lados são porcos. Se estão manipulados, são porcos. São idênticos. São idênticos. É verdade. Não, o que me entristece é que, na minha época de Fundação Casper Libero, Luiz Nassif era um cara que a gente admirava muito, porque, inclusive, sempre teve lá sua coluna Dinheiro Vivo, na própria Gazeta, em outras TVs, em outras publicações. Escreveu muito tempo, Estadão, Folha, os meus jornais que ele critica hoje. E agora a gente só vê, você entra lá, assim como o Paulo Henrique Amorim, você também olha o blog dele, a mesma coisa, você vê sempre as mesmas coisas. Não é à toa que tomou aí uns 3 ou 4 chacoalhões aí, uns processos brabos aí que tomou recentemente, perdeu. Mas é triste, porque são figuras que você aprendeu a respeitar ao longo dos anos no jornalismo, e que você vê que estão ali encostadinhos para pegar uma graninha no final do mês ali, representar parte do PIG também, que eu faço questão de chamar de PIG também. Doutor, acho que chegou a hora da gente responder umas perguntas dos nossos queridos ouvintes. As pessoas podem mandar, vocês podem mandar seus e-mails para jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. Luiz Ribeiro Cardoso, de Betim. Há um mês senti umas ondas de calor pela cabeça e esta semana elas voltaram. Não sinto dor nem formigamento, só ondas de calor. Ainda assim estou ficando preocupado. Tomo Enalapril porque sou hipertenso, mas minha pressão está estável. E também tenho transtorno de ansiedade. Esses são meus únicos problemas de saúde. Espero que o doutor possa me ajudar me dando uma luz. Precisa de mais algum problema? Ele é hipertenso e tem um transtorno de ansiedade. Bastam esses dois, ele quer mais algum. Primeira coisa que eu sempre canso de falar aqui, se ele está tendo algum sintoma, se ele está tendo algum problema, ele não pode tentar se automedicar, tem que procurar um médico imediatamente. Se ele é hipertenso, essas manifestações, se ele tem pressão alta, podem estar associadas a um controle inadequado da pressão. Tem um troço chamado de interação medicamentosa. Exatamente, então você tem que tomar muito cuidado com o tipo de medicamento que ele está tomando, se eventualmente algum desses medicamentos para controle da pressão se opõem ou tem uma reação inadequada frente a alguns medicamentos para o controle da ansiedade. Então, quem vai poder dar essa resposta para ele é o médico. Ele tem que chegar para um cardiologista que prescreveu a medicação dele para controle de hipertensão e dizer, olha, eu tenho um transtorno de ansiedade, eu tenho esse diagnóstico feito por um psicólogo, um psiquiatra, que me prescreveu essa medicação aqui. Eu posso continuar? Ou o senhor vai ter que trocar a medicação, principalmente se ele está trabalhando com, enfim, com Capoten, que é um inibidor de ECA,
é uma medicação sujeita a uma série de efeitos colaterais e de interação com outros medicamentos. Então o médico tem que ter absoluta ciência de tudo aquilo que ele está tomando para que possa fazer uma prescrição com maior grau de segurança. Eu imagino que o cara toma lá o remédio para controlar a pressão dele, aí tem alguma outra dificuldade, ele fala, pô, eu não vou de novo no médico, eu vou procurar um outro especialista. Tem que voltar, porque o controle da pressão ele é difícil. Demora. As pessoas, em geral, demoram de 3 a 6 meses para que a pressão se estabilize no nível adequado. Não é que se estabilizou, mas está alta ou está um pouquinho alta. Não, se está alta, está acima de 12/8, está alta. Tem que continuar o tratamento para que ela possa se reduzir ainda mais. E não é fácil, então não pode desistir, tem que persistir. O tratamento é para o resto da vida. Então ela tem que ter em mente o seguinte, ela tem que ficar bem com aquele medicamento que ela está recebendo. Porque ele vai tomar aquele medicamento até o fim da sua vida. Doutor, agora uma pergunta minha aqui. Minha mãe sofreu um AVC há 10 anos e toma Captopril. Sempre foi Captopril. E todas as vezes que volta ao médico, o médico continua, não mexe no remédio. Mas eu sempre ouço todo mundo falar que tem que trocar de remédio contra a hipertensão. E aquilo às vezes me incomoda. Será que está faltando uma atenção do médico em relação à minha mãe? Porque, de fato, a pressão dela está estável, ela toma regradamente, desde que ela sofreu AVC, só reduziu a dose, né? Mas a pressão estável, então funciona muito bem com ela. É para ficar tranquilo mesmo, com a mesma medicação há 10 anos, doutor? Se ela tem os níveis pressóricos adequados, se a pressão dela está abaixo de 12/8, sim. É que, em geral, é difícil você controlar com um único tipo de medicamento, com uma única classe de medicamento. Então, você associa um segundo, troca, põe um terceiro. E isso é muito comum, essa observação. As pessoas acham, tem que ir trocando ao longo do tempo. Não. O ideal seria que a pessoa pudesse permanecer com um único medicamento, que tomasse uma vez por dia, facilitaria muito a adesão ao tratamento. Mas isso nem sempre é possível. Se ela está com a pressão, os níveis pressóricos bem adequados, controlados, sem escapes, pode continuar tomando esse medicamento o resto da vida. Então tá bom. Melhor não trocar. Porque todo mundo que eu ouço falar, não tem que trocar aqui, não se adapta aqui. Minha mãe está tranquilinha com isso aí, graças a Deus. Uma pergunta anônima. Comecei alguns dias a sentir dor no ouvido, e junto com ela, dor no ouvido e junto com ela uma tontura. Isso se acentua à noite, durante o dia fica tudo bem. Que médico tem que procurar? Um otorrinolaringologista ou um neurologista. Né? O que ela conseguir primeiro, para fazer alguns diagnósticos diferenciais, porque tontura esporádica, eventual, isso eventualmente pode acontecer. Mas, se repete, se vem acompanhada de outros sintomas, ela tem que investigar. E essa investigação tem que ser feita por um especialista. A princípio por um otorrino e eventualmente por um neurologista. Bom, o primeiro passo então é o otorrino. Isso. Aí o otorrino vai identificar se tem necessidade de... Se o problema é localizado ou não no canal auditivo ou não. No labirinto? Né, no labirinto, cóclea, enfim, todo o canal auditivo. Se não for ali, se não for um problema otorrinolaringológico... É difícil. É difícil, né? Ele vai encaminhá-lo para um neurologista que vai solicitar alguns exames, tomografia de crânio, enfim, para fazer aí um diagnóstico diferenciais que tem que ser pensados. Por isso que o senhor não fez residência de otorrino? Por isso que porque eu não conseguia pronunciar. Então eu resolvi operar, é mais fácil. Aqui no Jornal da Terra estamos com o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular, também não é tão simples assim, do Instituto do Coração, promovendo saúde. Outra pergunta anônima, doutor. Sinto minha cabeça latejando praticamente todos os dias, uma dor que vem do nada, mas incomoda muito. Nem sempre é no mesmo lugar. Isso pode ser causado por estresse ou é algo muito mais sério? É uma mulher, está agradecendo. Exatamente a mesma coisa, a nossa ouvinte. Quando nós abrimos um diagnóstico diferencial de dor de cabeça, cefaleia, na grande maioria das vezes é o que nós chamamos de dor de cabeça tensional, associada a estresse, ao cansaço, à poluição, ao cigarro, algumas pessoas à ingestão de bebida alcoólica. Mas existem um percentual menor de casos que têm uma causa subjacente grave, que tem que ser feito o diagnóstico diferencial. Quem vai fazer esse diagnóstico diferencial para ela? Um neurologista. É isso que ela deve fazer, procurar um neurologista. Pode ser uma cefaleia tensional, como ela disse? Pode. É o mais provável, porque é o mais comum. Na maioria das vezes, esse é o caso. Mas esse é um diagnóstico de exclusão. Primeiro, você tem que afastar as doenças que são potencialmente graves, que você tem que tratar o mais rápido possível, que podem comprometer a vida da pessoa. Excluídos esses diagnósticos, aí sim você pode fazer o diagnóstico de uma cefaleia tensional por estresse e permitir então que essa pessoa possa só tomar algum sintomático para o resto da vida.
Doutor, agora uma pergunta muito mais de uma orientação para Edilane de Souza de Itapevi. Esses cartões que não são planos de saúde, são cartões que dão descontos nos atendimentos, nas consultas. A pergunta, são confiáveis? E que tipo de cuidado tem que ter? É aqueles que praticam a tabela AMB? Aí nós precisamos tomar algum cuidado. Por quê? As pessoas precisam ter em mente o seguinte: existem várias apresentações dos planos dos convênios. Em geral, o que é caro para o tratamento médico é quando você tem internação e procedimento. Os exames, quase todos eles, com algumas exceções, e os atendimentos ambulatoriais de consultório são bem mais baratos. Então, um plano que oferte à pessoa única e exclusivamente um desconto no atendimento em consultório ou em algum exame é um plano, obviamente, incompleto. Quando ela tiver um problema mais sério, que ela tem que ser internada, tem que ser submetida a uma cirurgia, ela pode ficar absolutamente desprotegida e ser pega de surpresa no momento de fragilidade. Esses planos não cobrem isso? Então, que existem vários tipos de planos. Tabela AMB? Não, tabela AMB é uma tabela para referenciação para remuneração. Quem mais utiliza isso é o governo. A tabela AMB1, a tabela AMB 010, a tabela AMB 015, enfim, existem várias tabelas AMBs, né, corrigidas ou não corrigidas. As mais frequentemente utilizadas pelo governo federal, especialmente para Santa Casa, vêm da década de 90 ainda. Então, você imagina o quanto elas estão defasadas nessa remuneração. Então, não é o fato de usar é uma forma de iludir as pessoas. Nós pagamos os médicos pela tabela AMB. Tá bom, por qual? É a mesma coisa que você dizer, quando a pessoa diz isso, nós pagamos um médico pela tabela AMB, é a mesma coisa que eu dizer para você, Rodrigo, eu estou pagando aquela pessoa com dinheiro. Tá, mas quanto? Especifica, né? Bom, então a regra é tomar cuidado. Tomar cuidado e ler. É difícil, imagino que realmente as pessoas não prestem atenção e leiam o que elas estão assinando, que tipo de contrato que elas estão assinando, o que está sendo ofertado, quais são as restrições, qual é a cobertura. Porque, em geral, isso não é apresentado, só se apresenta aquilo que ela tem direito. Sim. Mas as restrições não são mostradas. E aí, quando ela eventualmente precisar, ela pode ter uma surpresa negativa. Roseli Vieira Moreira de Cotia, estou com uma dor horrível que não me deixa dormir. Começou já há 3 anos, como um incômodo do lado esquerdo, logo abaixo do meu seio, como se fosse nas costelas. Antes só me incomodava, mas agora dói muito. Já fiz ultrassom abdominal completo, não apareceu nada. Aliás, aparece uma hérnia inguinal, que nem sabia disso, pois está na região, pois nessa região não sinto dor. É a mesma coisa, ela já fez algum exame, ela tem que voltar ao médico pedir o exame para continuar fazendo a investigação diagnóstica. Né, para diferenciar se é um problema neurológico periférico, se é um problema de parede torácica, se é um problema de mama. Então existe uma série de hipóteses diagnósticas e essa correlação que ela fez com a hernia inguinal não tem absolutamente nada a ver. Não, né? São regiões muito distantes e com inervação absolutamente refringente, ou seja, a dor de uma hernia inguinal nunca vai se refletir na base do seio. Joaquim Ribeiro Neves, de Campinas, sinto muito cansaço, ânsia de vômito, tontura e alguns dias diarreia. O que pode ser? Pode ser inúmeras coisas, né? Ele mistura uma série de sintomas, né? Cansaço, dispneia, vômito, pode representar um quadro clínico. Agora, a associação com diarreia é um quadro clínico diferente. Você sugeriria a ele que procurasse um clínico geral, para tirar melhor a história, correlacionar, porque às vezes as pessoas têm alguns sintomas e elas juntam todos os sintomas, achando que eles estão correlacionados. Às vezes não estão. Na maioria das vezes você raciocina do ponto de vista da investigação diagnóstica para fazer um diagnóstico só. Mas às vezes existem 2 ou 3 diagnósticos coexistentes, e para 2 ou 3 condições que têm que ser tratadas separadamente. Então, muito comum que as pessoas façam essas correlações, essas associações, achando que essas associações são verdadeiras. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado. Ela pode estar misturando sintomas de insuficiência cardíaca com sintomas de alguma alteração específica de trato digestivo, que eventualmente podem ser desencadeadas pela insuficiência cardíaca, sim. Então, esse diagnóstico todo tem que ser feito, essa primeira triagem, por um clínico geral. Tá bom, muito obrigado então ao Joaquim Ribeiro Neves de Campinas, muito obrigado pela confiança. Vamos fazer mais um giro de notícias, já voltamos hoje aqui no Jornal da Terra, promovendo saúde. Está comigo aqui o doutor José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra.
No próximo sábado, dia 30 de novembro, a Prefeitura de Barueri promoverá o primeiro Dia Animal, Adote um Amigo. O objetivo é inserir os animais junto à comunidade de forma responsável, oferecendo aos bichos de estimação um dia de recreação e lazer, num convívio harmonioso com seus responsáveis. O evento será realizado durante todo o dia no estacionamento do ginásio poliesportivo José Correia, no centro da cidade, e contará com vários serviços, campanhas e diversões em prol dos animais, como a feirinha de adoção de cães e gatos, todos vermifugados, chipados e castrados. O registro geral animal, em que o animal recebe uma plaqueta com o número de identificação para usar presa à coleira, além da carteirinha possibilitando a identificação do animal em caso de perda ou roubo. É tudo gratuito, mas será necessária a apresentação de documentos e comprovante de endereço do responsável. As inscrições poderão ser feitas pelo 0800 77 17 207. Repetindo, 0800 77 17 207. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil realiza entre hoje e amanhã um treinamento para municípios envolvendo a Operação Verão 2013 e 2014. A campanha, que envolve uma série de medidas para prevenir os estragos causados pelas chuvas entre dezembro e março, está sendo adotada por todos os municípios da região. O treinamento vai envolver palestras sobre o funcionamento do Centro de Gerenciamento de Emergência do órgão, operação de planos preventivos da Defesa Civil, noções meteorológicas, leitura de pluviômetros, reconhecimento das feições de instabilidade e preenchimento de ficha de vistoria técnica. Fazem parte também do treinamento as cidades da região, além da região oeste, do ABC, de Guarulhos, São José dos Campos, de Registro, Itapeva, Santos, Sorocaba e Campinas. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. E está terminando aqui mais uma edição do Jornal da Terra, nesta quinta-feira. E eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. José Lima, que sempre está conosco aqui todas as quintas-feiras, promovendo saúde. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Sempre muito bom ouvi-lo. E vou lembrar que os ouvintes, né, continuem mandando suas perguntas para o jt@jornaldaterra.com. Eu que agradeço, Rodrigo, mais uma vez o enorme privilégio de poder desfrutar da presença de vocês e falar para toda a população da região oeste aqui do estado de São Paulo e poder esclarecer algumas dúvidas, emitir as opiniões que nós temos sobre os problemas de saúde pública da região, do estado e do país, e poder também promover um pouco de saúde, tirando algumas dúvidas que as pessoas têm. É sempre salutar, é sempre positivo e eu estou sempre à disposição. Obrigado, doutor José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. E antes de dar um tchau, Jefferson Miro, deixa eu só lembrar os ouvintes aqui do Jornal da Terra que amanhã, sexta-feira, nós vamos ter aqui o doutor José Pedro, psicólogo, que vem sempre falar de um tema importante, essa questão do grilo na cuca, dúvidas que você tem, amanhã com o doutor José Pedro, psicólogo, aqui no Jornal da Terra. Vamos conversar amanhã, vamos falar de educação amanhã com Flávio Azevedo Limas e, claro, sabe a pesquisa do Instituto MAS, que foi divulgada nesta quarta-feira, que eu trouxe alguns resultados? Amanhã, sexta-feira, último dia útil antes da eleição de Santana de Parnaíba, eu vou estar aqui com o Marcos Agostinho da Silva e ele vai esmiuçar os resultados da pesquisa feita pelo Instituto MAS no final de semana passada. Então amanhã, tudo isso aqui no Jornal da Terra. Está chegando meu amigo Ademir Laurenti, o som do sucesso. O Jornal da Terra está de volta amanhã, às 5 da tarde, aqui no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Um abraço, paz e bem, não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.